Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Boa noite a todos. Hoje é dia do saber. Você que não me segue agora terá o prazer. Marcelo Kim _ E o mais importante é que você se inscreva no canal, compartilhe, senão o YouTube não distribui, é muito importante. Quero também agradecer as grandes mensagens que nós recebemos, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, sobre a participação do nosso trabalho lá no final de semana na Consulfarma. Entrevistamos muitos profissionais da área da saúde e muitos empresários. Fique de olho no canal, muita coisa bacana, muita gente forte a gente entrevistou, desde a nova creatina, a procedimentos novos, a legislação mudou em relação ao produto cannabis, então tem muito especialista falando de coisas maravilhosas lá. Gostaria também de agradecer as mensagens também lá da FGV, que nós falamos para o canal Farma e o canal do supermercado sobre marketing nutricional, e também na SPM também sobre marketing nutricional. Hoje é dia de saber, estou com a minha amiga aqui, Aline. Se existe uma profissional da área da saúde bacana, inteligente, contundente, é a Aline. A Aline realmente, tudo que ela fez nesse segmento, todo mundo aprova o trabalho dela. E o que eu mais gosto na Aline, apesar de ser uma profissional da área da saúde, né, que a gente vai falar bastante sobre isso para que vocês entendam qual é o assunto hoje, ela tem um ponto muito forte, que na minha opinião acho que é o principal, chama-se ética. Muito obrigado por ter vindo. E nós temos aqui, eu gostaria que você apresentasse o Dr. Durval hoje. Nossa, que honra! Eu não quero nem eu apresentar. Bom, mais uma vez, Kim, obrigada por estar aqui. Já me sinto em casa, não sei quantas vezes já sentei nesse lugar só este ano. É verdade. E agradeço imensamente sempre a oportunidade. Eu quero apresentar, então, com a grande honra, o Dr. Durval Ribas Filho. Espera, agora vai. Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Um médico que eu conheço há muitos anos, tinha o prazer de conhecer, visitar, quando eu ainda era menina, muito menina nessa continua. profissão. Obrigada. E, Dr. Val, é uma honra ter aceitado o convite e estar dividindo esse espaço aí com o senhor. E obrigado por fazer a ponte. É um prazer imenso. O Doc estudou com Hipócrates, discutiram muito e hoje ele vem trazendo todas as novidades da medicina. Doc, brincadeiras à parte, acho que para falar de saúde, a gente poderia recordar um pouco, quero falar da nutrologia, né? Vocês vão conhecer mais o trabalho do doutor, mas o que era a nutrologia no início? Qual é a foto aérea de hoje? E na opinião do doutor, qual será o futuro da nutrologia? E se puder, me explique o que é a nutrologia. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo honroso convite de estar aqui com você e também na presença dessa nossa querida Aline, que você a chamou de contundente, e aí eu gostei mais ainda. Mas então, Kim, muito obrigado a você, muito obrigado a Quality Nutrition pelo convite. E a nutrologia é uma especialidade médica do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Comissão Nacional de Residência Médica, e que iniciou em 1973. De que maneira? Porque 2 médicos aqui do Brasil foram na Argentina fazer um curso de residência médica, de pós-graduação. E lá então conheceram os trabalhos científicos do famoso professor Escudeiro. Escudeiro. Exato. Isso, Escudeiro é da década de 30. Eles estiveram lá na década de 50. E eles voltaram para o Brasil dizendo, puxa, por que nutrição médica não efetivamente é ensinado nas escolas? E por que não se tem a especialidade médica nutrologia no Brasil? E então, em 1973, Dr. José Evangelista, doutora Clara Sambaqui Evangelista, fundaram, no Rio de Janeiro, a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Puxa vida, eu não sabia. 1973. 73. O Escudeiro, legal essa história, eu já tinha lido sobre isso. O Escudeiro influenciou muito também
no Brasil a nutrição. Sem dúvida. Né? No mundo, não é? No mundo, é verdade. Praticamente eles consideram o escudeiro quem efetivamente mostrou o pai para o mundo, né, a nutrição, a nutrição médica, mais até especificamente. Pedro Escudeiro. Pedro Escudeiro. E eu sei o nome da primeira nutricionista desse país na década de 40 e ao final vou perguntar para a Aline, se ela não souber, então a prova será aplicada. Doc, então, tá bom, começou Isso. ali. E depois? Depois, em 1978, ela foi a especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência Médica. Tá. Então, a partir de 1978 é que efetivamente ela oficialmente começou a existir. Mas acontece que a medicina basicamente sempre foi mais terapêutica, não preventiva efetivamente. Então o lado preventivo, né, que hoje se fala tanto de medicina de estilo de vida, ele ficou num segundo plano. Mas a partir do ano 2000, 2005, aí a nutrologia começou a se desenvolver, iniciando-se principalmente lá na USP em Ribeirão Preto, através de um curso de pós-graduação especificamente para médicos, de nutrologia. Certo. E isso junto com o nosso querido, saudoso professor Dr. Dutra de Oliveira, que foi um dos baluartes, um dos ícones da nutrologia aqui no Brasil, junto com outros, né, que são muitos, mas que começou com a ideia dele. Então, a partir de então, como o número de residências médicas era muito pequeno, muito restrito, se começou a fazer cursos de pós-graduação em nutrologia lá na USP, em Ribeirão Preto, chamado CEAPS. E a partir daí, os médicos começaram gradativamente a ter conhecimentos na área de nutrologia. E uma das empresas, no caso a Nestlé, é que abraçou a causa, porque ela percebeu claramente de que, sem dúvida, que a indústria alimentícia teria que, de alguma forma, não poderia estar afastada de uma tendência da parte científica, sim, né? Sim. De nutrição. Do corpo científico. Né? Exato. Então, com isso, a gente começou a crescer, a desenvolver a nutrologia. Na época, só para você ter uma ideia, fizemos um congresso em 2006, lá em Ribeirão Preto, e tínhamos cerca de 450, 500 participantes. Hoje é o número 30, 30ª edição, vai ser agora em setembro, com cerca de... 26, 25 e 27. Isso, 24, 25 e 26. Boa. E o Congresso Brasileiro de Nutrologia aqui no Centro de Convenções Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca. Sim, bem legal. E nós temos cerca de 4.000 participantes, com mais de 55 empresas participantes. Que lindo. E com mais de, em média, 400 papers, trabalhos científicos que são apresentados. E com mais de riquíssimo, então. 25 palestrantes do exterior, né? Trazendo uma série de conhecimentos para todos nós. E junto com o Congresso Brasileiro de Nutrologia, nós temos o SIOS, Simpósio Internacional de Obesidade e Síndrome Metabólica. Nossa. Que é no dia anterior, que é feito no Hospital do Servidor Público Estadual, no auditório externo. Desculpa, como chama esse da obesidade? Como chama? SIOS. S-I-O-S, Simpósio Internacional de Obesidade e Síndrome Metabólica. Que rico deve ser isso. E tem uma coisa interessante, que vai estar presente o Dr. Ralph Defronzo. Defronzo é considerado o maior conhecedor de diabetologia, dos fatores etiológicos que envolvem a diabetologia, o diabetes tipo 2 do mundo. Tanto assim que tem um octeto Defronzo, ou seja, 8 itens, 8 causas, 8 fatores etiológicos que favorecem o desenvolvimento de diabetes tipo 2, e ele que descobriu. E ele vai estar no SIOS,
que é na quarta-feira, no período da tarde, no Hospital do Servidor Público Estadual e no Congresso Brasileiro de Nutrologia. Isso, só estou abrindo esse leque para mostrar a importância cientificamente que tem esse evento, o Congresso Brasileiro e os CIOs. E a importância da nutrologia, que começou lá atrás com 400, 500 pessoas. Vi pessoalmente, né, o tamanho, e ano passado eu fui no congresso da Abram, pelo segundo ano, né, Sim. Seguido aqui, e... A Aline acompanha a nossa história, porque ela esteve muito tempo na Nestlé e começou conosco, não é? E de praticamente o número de participantes que era, né, 450, e hoje nós temos 4.000. Então teve uma evolução maravilhosa. Muito grande. Aline, como você vê, é legal o doutor falando assim, né? A gente fica... Eu não sabia que o Escudeiro tinha... Sabia na nutrição, mas não sabia que tinha esse... Como você vê hoje o profissional da nutrição? O doutor estava me explicando, não sei se as câmeras são ligadas ou desligadas, mas enfim, nós temos 55 especialidades. Correto. Né? A nutrição tem 34 especialidades, né? Só para você que está assistindo se nortear. Como você vê, que eu acho muito legal, hoje, lado a lado, o profissional da nutrição trabalhando com os médicos, né? Porque não era assim. Não era assim. Não. Né? Eu acho bem legal essa troca. Em 98, e era diferente. Eu acho que com a dieta interal aproximou com os grupos, né, de terapia intensiva, virou-se uma equipe, né, cada uma podendo opinar e discutir o caso. Então, acho que ali começou. E hoje a gente vê, né, a própria nutrologia, né, trazendo essa troca, a nutricionista em conjunto, né, cada uma na sua... É uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional, não é mesmo? É MTN. Então, é exatamente esse o foco. Quer dizer, a nutrição é muito, muito abrangente. Né? De fato é. Muito. E a nutrição médica é muito abrangente. E justamente por isso que existe o nutricionista, a nutricionista junto, o professor de educação física, o fisioterapeuta. Equipes até transdisciplinares. Exatamente. Exato. Olha só, agora eu vou fazer uma pergunta que o doutor não sabe nada desse assunto, mas ele vai tentar. Quero falar sobre obesidade. Alguma coisa o senhor sabe, né? Obesidade é uma doença crônica requer tratamento crônico se o tratamento para a doença recrudesce. Por que eu estou falando isso? Porque muitas e muitas pessoas ainda acham que a obesidade não é como uma outra doença crônica, como diabetes, como hipertensão arterial sistêmica. É uma doença, podemos falar assim. Doença. Certo? É uma doença. Totalmente. Agora, o que eu sei me ajuda a pensar para que a galera acompanhe. Nós temos 50% talvez da população brasileira com sobrepeso, certo? Correto. E nós temos 25, 30 com obesidade. Correto. No mundo, né, dos 8 bilhões de habitantes, nós temos um percentual bastante salgado de obesidade no mundo, mesmo, já vai falar na sequência, com os análogos de GLP-1 e GIP. Já os diabéticos, eu não sabia desse número, queria até me corrigir se eu estiver errado, nós temos na população mundial, entre 8 bilhões de habitantes, nós temos, não chega a 10%, né? 7% talvez, de diabéticos. Eu não sabia que era, claro que não é baixo, é bastante gente, mas eu achei que era maior. Bom, sendo assim, que foto a gente pode tirar, o que a ciência conseguiu com essa doença da obesidade, que acarretam doenças metabólicas incríveis, acabando com os cofres públicos de existência de trabalho, enfim, tudo que o senhor já sabe. Como é que fica isso tudo? A obesidade, ela vem crescendo de forma vertiginosa. E é lógico que existe o meio ambiente e existe a genética. O meio ambiente, ele efetivamente é o que corresponde para que a expressão genética seja ativada. Fatores exógenos, o que está fora. Então nós temos grosseiramente, pitorescamente, vou falar aqui uma coisa simples. Eu tenho aqui uma arma
que tem uma bala. Se eu apertar o gatilho, a bala sai, não volta mais. Se o meio ambiente for acionado, a expressão genética, que é a bala, ela se expressa e é para o resto da vida. O que eu quero dizer com isso? Que uma vez obeso, sempre obeso. Uma vez diabético, sempre obeso, sempre diabético. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Até que se prove o contrário. Lógico. Então eu tenho a doença. Exato. Tá. Então, a obesidade, ela vem, veja, diabetes vem crescendo também junto com a obesidade. Por quê? Resistência insulínica. Então, todas as vezes que você começa a ter mais e mais tecido adiposo, mais e mais, principalmente, gordura visceral, o fator resistência insulínica ele vai aumentando, consequentemente, o diabetes tipo 2 vai aumentando. 95% dos casos de diabetes é justamente tipo 2. Então, no passado, o diabetes era em torno de 5%, 6%. Sim. Hoje, tem vários países que já está em 9% e 10%. Justamente pelo aumento do sobrepeso da obesidade. Então, o problema da obesidade é que ela tem as comorbidades associadas, que são mais de 52 já estabelecidas. Então, imagine o efeito dominó, bateu no primeiro, caiu o resto. Então, é lógico que se você, né, de alguma forma, trata a obesidade, o resto aí, as outras comorbidades não vão acontecer. Mas, de qualquer maneira, o que é mais importante? O meio ambiente ou a genética no desenvolvimento de sobrepeso e obesidade? O meio ambiente, porque ele que vai acionar o gatilho. Existe, no máximo, 5% das causas das chamadas obesidade monogênicas. Mas isso são raros. São mutações genéticas relacionadas à leptina, receptor da leptina, próprio melanocortina, melanocortina 4, enfim, são raros, mas existe. Essas não é o meio ambiente. Mas 95% tem a ver com o meio ambiente. Por isso, e nesse caso, a nutrologia, eu diria que foi a primeira especialidade médica que abraçou o obeso. Abraçou o obeso a tal ponto que eu escrevi esse livro. Deixa eu mostrar aqui, doutor. O obeso acolhido. Por quê? Obeso acolhido. Como a obesidade deve ser tratada sem estigma, inclusive por profissionais da saúde em todas as terapias. É justamente nesse aspecto, né? Correto. Por que o obeso acolhido? Porque ele sempre foi estigmatizado. Tipo, preguiçoso, não quer fazer as coisas. Não quer fazer as coisas, não tem atividade física, é guloso. Muito legal essa contribuição. Então, a nossa experiência, esse livro é baseado na experiência de consultório. Os próprios pacientes me relataram algumas histórias e eu coloquei nesse livro. Vou até citar muito rapidamente. Uma paciente, ela veio, andou aí uns 350 quilômetros para consultar comigo. Saiu de manhã, chegou à tardinha, foi consultado, foi prescrito o medicamento. Quando ela retornou à sua cidade, ela teve uma crise de labirintite. Começou a ter náuseas, tontura, vômitos. O marido, que o acompanhou, levou ela diretamente para o pronto-socorro. Lá chegando no pronto-socorro, o médico falou, olha, é melhor você internar, tomar um soro. Ok. As duas irmãs foram visitá-las à noite. Chegou lá, qual foi a frase das duas irmãs? Eu não falei para você que você não deveria tomar medicamentos para perder peso? É um absurdo você ter feito isso. Ela, meio sonolenta, contando para mim. Pega a minha bolsa, pegou. Ela falou, eu não tomei nenhum medicamento ainda. Está aqui os medicamentos. As irmãs foram embora. Então, isso é o quê? Discriminação. Estigmatização. Nem todo obeso come muito e nem todo magro come pouco. Nem todo magro come pouco
e tem muita atividade física. Mas eu tenho uma dúvida, Aline. Eu vou ter que aproveitar ele aqui. Não Bora. posso. Eu queria saber se tem uma verdade quando se diz que se determina que o indivíduo terá obesidade na gestação e na adolescência. Se esse indivíduo tiver problemas, a mãe, na gestação e na adolescência, o número de adipócitos dele, os saquinhos, vamos brincar assim, os saquinhos se multiplicam. Tem alguma... Eu Com aprendi que certeza. até os 7 anos. É. Não, só para isso é até saúde pública, para que os pais assistam e saibam verdade. disso. Então, é epigenética. Tem a epigenética, tem a genética. Certo. A epigenética é exatamente intraútero. Quando a mamãe ganha, em média, mais que 20, 24 quilos durante o período gestacional, ela favorece a uma hiperplasia adipositária, ou seja, o seu bebezinho ele já nasce com um pool de adipócitos maior do que deveria. Que coisa. É uma predisposição. Predisposição Ele já foi premiado ali. ali. E não é só obesidade, outras Bom, doenças, sim, inclusive. sim, imagino. Isso foi provado como? Estudos científicos durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o exército nazista cercou a Holanda, Certo. não entrava alimentos, mantimentos, e as mamães ficaram desnutridas. Epigeneticamente, elas desenvolveram depois, porque gastavam menos energia para o bebezinho sobreviver, ficaram sempre gastando menos energia esse bebezinho, Desnutrida ali. poupando energia. Então, existe um gene que foi ativado que chama Thrift Gene, que Olha é um lá. gene poupador de energia. O resto da vida, esse bebezinho, ele ficou gordinho porque ele poupou energia. Intraútero, epigeneticamente. Mas teve o outro lado, porque quando os aliados entraram, libertaram evidentemente, entrou muito alimento, essas mamães comeram, ficaram gordinhas, com muito peso. A mesma coisa aconteceu. Esses bebês, hiperplasia adipositária e, consequentemente, os bebezinhos também ficaram gordinhos lá na frente. Então, esse estudo, inclusive, chama Fome Holandesa. Então, veja que Que legal. é um estudo que mostra, e aí sim, a quem está nos ouvindo, nos assistindo, mamãe grávida nem pode ficar com desnutrição energética proteica, que hoje não é comum, mas enfim, mas também não pode ganhar. Nem geladeira cheia, pessoal, nem geladeira vazia. Eu só sei que meus 2 filhos têm que me agradecer, porque Geladeira temperada, né? Você tinha um temperada, gradiente no meio do caminho certo. aí. Mas não é fantástico 9, isso? 12 quilos no máximo. Não, merece até bater o sininho. Eu vou até deixar aqui para ficar democrático. Ó. Todo mundo pode... Mas é incrível isso. Eu acho Então, tão fascinante é isso. epigenética. A epigenética significa que há uma interferência direta do meio ambiente, Tá. que não muda a sequência dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas. O que muda é a função. Entende? Essa é a diferença. A genética, sim. Mas a função é epigenética. E começa a intraútero. Então veja que quando você vê uma pessoa gordinha e você, como esse livro, você discrimina, fala, pera, mas quantos quilos a sua mamãe ganhou? Ah, ganhou, naquela época, ganhou mais de 20, 30 quilos. Ele não é culpado de, entendeu? De ter hiperplasia adipositária. Então nós vamos discriminar, é a uma mesma condição coisa. dele, né, Aline? Vai ter Condição. gente brigando com as suas mães aqui, agora, depois desse podcast. Por isso, né? A culpa é sua. A culpa é sua. Bateu no poste, o culpado é o poste. Mas por que isso é importante? Eu acho que como esclarecimento, para que a gente não fique só visualizando a pessoa portadora impactada pela obesidade, como só e somente só porque come muito ou porque não tem atividade física. Né? Eu acho importante, porque é como se eu dissesse, você tem diabetes, também você só come doce. Você tem hipertensão, também você só exagera no sal.
no sódio. Muito legal essa Entendeu? história do acolhimento, né? Ninguém fala sobre isso, eu não lembro disso, do acolhimento, né? Eu entrevistei um oncologista esses dias aqui, ele me falou uma coisa forte, ele me falou assim, Kim, eu não trato de uma mama, eu trato de um indivíduo. Né? Porque não é só, né? Então é bem, eu só estou falando, porque sim, né? O lado humanístico, claro, não é? E eu vejo a questão do obeso, muitas vezes, aquele gordinho ali, ou então um lugar maior para sentar, enfim. Ele é discriminado de muita ponta discriminação, ponta, né? Em avião, em qualquer lugar. A tal da gordofobia. Gordofobia. Veja, os agonistas incretínicos, eles, de certa forma, e felizmente, eles estão mudando gradativamente essa visão da sociedade. Então, boa ter falado que é exatamente onde eu queria entrar. Vamos falar um pouquinho, falamos desse indivíduo, falamos lá desde da concepção até, a gente estava explicando, o acolhimento. Muito bem. Então agora nós temos no cenário os análogos de LP1 e GIP, os hormônios incretínicos, né, que o senhor falou? Agonistas incretínicos. Muito isso, bem. Hormônios incretínicos. Sendo assim, me ajuda a pensar, como eu brinquei, aqueles saquinhos, quando eu uso os análogos de LP1, eles continuam existindo, porém vazios. Correto. Esse é o problema. Por isso que a obesidade é doença crônica. Requer tratamento crônico, tratamento para doença recrudesce. Então, o que significa? Que você perde peso e depois você faz um processo de manutenção do peso perdido. Porque mais até difícil do que a redução do peso corporal é a manutenção. Que não é muito comentado, não é muito divulgada. A gente divulga muito, esse remédio faz perder peso, esse medicamento é bom para emagrecer. Mas e a manutenção? Porque desde a época das cavernas, nós não queremos perder peso. O nosso organismo não quer. Ele não quer. Não. Ele faz tudo para voltar. Né? Tanto assim que ele libera hormônios, entre aspas, engordativos, que é a grelina. Sim. Você perde peso, aumenta a grelina. E diminui a leptina, né, que é sacetógeno, ou PYY, que é sacetógeno. Então, essas citocinas, esses hormônios, esses agentes, eles normalmente eles ficam diferentes quando você perde peso. Que é para dizer, você está passando fome, eu não quero. Você está perdendo peso, eu não quero. Então, veja que é alguém que está lutando contra nós mesmos. Né? Mas eu tenho outra dúvida. Dentro desse contexto, esse indivíduo também perde massa magra. Sim. E ao perder massa magra, no indivíduo de 50 anos, qualquer coisa, no indivíduo de 50 anos, já é o mais caro para nós é a manutenção da massa magra e ganhar massa magra. Muito bem. Esse indivíduo perdeu peso, tá bonito com a roupa, tá maravilha. Porém, ele perdeu lá 15, 20% de massa magra. E aos 50 anos, é um cara do mundo corporativo, sei lá, vai ser difícil ele ganhar massa muscular também. E se a massa muscular for baixa, o metabolismo basal dele vai ser mais lento também. Pronto, tá aí pro doutor resolver. Não, por isso mesmo que a nutrologia, ela trouxe mudanças de estilo de vida MEV. E isso... Porque, veja, o tratamento da obesidade, ele é baseado numa pirâmide. Chama pirâmide do tratamento das doenças crônicas. Você tem uma base que é medicina de estilo de vida, que é mudanças, que envolve dietoterapia, atividade física, sono, conexões sociais, mudanças cognitivas e comportamentais. Quanta coisa. Aí sobe um patamar, quando só isso não é suficiente, vai para medicamentos, farmacoterapia. E quando isso não é suficiente, a cirurgia bariátrica. Então, é uma pirâmide, tem o ápice e tem a base. Então, quer dizer, essa base, a nutrologia, na verdade, ela trouxe. Ela trouxe mostrando, olha, a redução do peso corporal não se baseia só em agentes farmacológicos. Mesmo porque toda vez que você perde peso, você perde massa magra. E a proporção é 3:1. Acontece que os agonistas incretínicos, infelizmente, essa proporção é um pouquinho maior. Então, além de uma atividade física, principalmente anaeróbica, é lógico que se faz uso não só de uma dieta hiperproteica, mas o uso de suplementos para te ajudar, para ser uma suplementação
para que você não tenha essa redução tão significativa da massa magra? Faço uma pergunta para o doutor que ele não saiba responder, que eu não estou conseguindo. Isso é impossível. Não, tenta, vamos tentar. Em nome de Jesus. Então, mas eu até queria discutir é uma grande preocupação que eu tenho, doutor Durval, trabalhando inclusive, né, na Brasnutri, e a gente percebe o quanto as pessoas têm usado, como quem falou, pessoas têm usado muito, né, as canetas emagrecedoras. Eu vejo amigas para perder 2, 3 quilinhos, e amigas que já têm 40 mais, 50 mais, e o balanço disso, porque eu acho muito pouco para fazer o uso de uma medicação que... Sim. Na matemática, né? O que você perdeu de massa magra, aí o que vai fazer, como que vai repor, né? Consegue isso para tão pouco? E o que se perde nisso, né? Incrementando, antes do doutor responda, é que eu sempre brinco, né? As pessoas não querem emagrecer, querem ser emagrecidas. Ora, eu tomei a caneta, eu fiz o uso. Porém, os meus hábitos, que nem o doutor sugeriu, eu não fiz a minha lição de casa. Eu continuo com baixa atividade física, não faço com sobrecarga metabólica, com pesos, não estou fazendo isso. Não bebo 0,3, 0,4 por quilo de peso corporal, não como fibra como deveria, não como 5 frutas, enfim, eu não faço um monte de coisa. E aí eu paro e exatamente o que você está falando. E aí? Então, o reganho parece que é bastante alto. Eu estava lendo, acho que 80%, 82%. Então, na pergunta da Aline aí, para incrementar. Não, eu vou dar um exemplo. Recentemente atendi um paciente, um pai, que falou, nossa, eu estou aqui, mas estou preocupado. A minha filha está internada com pancreatite. E aí eu disse, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou, doutor, ela quis perder 3 quilos e usou essas injeções, né, que vieram aí de outros lugares, e ela agora está lá internada. 2, 3 quilos, como a Aline falou, né? Que é um absurdo, né? Eu até quero fazer aqui um comentário importante, que muito pouco se fala às vezes, ou que não tem tanto conhecimento, que chama-se, o nome é complexo, mas eu vou dizer, Sistema Nutro-Neurometabólico de Homeostase Energética, ou seja, o balanço energético. Esse sistema de nutrientes, neuro, sistema nervoso, simpático, autônomo e parasimpático. Neuro, metabólico relacionado com todo o nosso metabolismo. Então, a homeostase energética significa equilíbrio de energia. Ok. Muito bem, se eu desequilibrar, balanço calórico positivo ganha peso, balanço calórico negativo perde peso. Okay. Esse sistema, ele é muito sensível, ou seja, se eu temporariamente ganhar 2, 3 quilos e temporariamente perder 2, 3 quilos, existe um ajuste que chama ponto do ajuste metabólico, set point, do inglês, set point. Esse set point do córtex são milhares, milhões de conexões neuronais que em um determinado ponto vai dizer você coma mais, coma menos, ou gaste mais energia, gaste menos energia. E isso é igual a um balanço, sobe e desce. Pedro, pesos e contrapesos fazendo esse gradiente. Tá, é entendi. a onda do mar que vai, a onda que volta. Certo. Ok, você mantém esse equilíbrio. A partir do momento que você desequilibra esse seu sistema nutro-neurometabólico de homeostase energética, você vai fazer com que um novo set point seja estabelecido no seu organismo. Isto é, você temporariamente você tem esse controle, mas se de repente você ganha muito peso e não perde, e vou até dizer o contrário, se você perde muito peso, magreza excessiva e não volta a ganhar, você desregulou o seu ponto do ajuste metabólico. E aí é para o resto da vida. Por isso que, uma vez obeso, sempre obeso até que se prove o contrário. E quando você colocou sobre a massa magra, o músculo, a partir do momento que você aumenta a sua massa magra, músculo, que é fundamental, você aumenta a sua termogênese, você aumenta a sua capacidade
efetivamente de queimar calorias naturalmente. Essa é a minha grande preocupação daqui para frente, porque não se sabe, tá todo mundo usando. Correto. Como vai ser É muito novo, daqui né, pra Aline? frente? É. Correto. E não muda, assim como a cirurgia bariátrica, se não mudar a cabeça também, né, Ah, doutor? não Não tem adianta. o que fazer. Não. Então, assim, quem usa, né, as canetas para ajudar a mudar, agora eu vou Sim. vou começar a fazer exercício, vou realmente me reeducar em termos de alimentação, usar os análogos como uma ferramenta mesmo para mudança, ok, Sim. mas não é o que acontece. Eu acho que isso que nós estamos vivendo vai ficar na história. E também queria saber qual a experiência do doutor em relação... Aqui eu estou na loja já há quase 40 anos, né? Então atendo muita gente, muitos profissionais e colegas. E vejo muito acontecer, que eu já vou partir para a vigorexia. Eu vejo muito, né? E já entro aqui. Mas eu queria saber se a ciência já está falando sobre os análogos de LP1 e GIP em relação à saúde mental e distúrbio de imagem e virar um cachorro mordendo o rabo nessa situação de emagrecimento, casamentos terminando, a conduta desse indivíduo totalmente diferente porque ele tem um outro corpo. Já chegamos aí, Doc, ou não? Está chegando. Está chegando. Está chegando. E mesmo porque todas as pessoas, lógico, quando perde peso de uma forma até significativa, fica com o corpo diferente, mas muitas vezes precisa, inclusive, de cirurgia plástica. Sim, Eu posso falar como mulher, acidez. Muitas, né, inclusive no órgão genital feminino. Sim, eu vejo, tem cirurgias específicas. Né? Sim. Então, o que está acontecendo? Quando a gente diz que o tratamento da obesidade é uma pirâmide, aqui tem MEV, mas quando você pula um degrau, você sobe, existe aqui MCC, mudanças cognitivas e comportamentais. Olha lá. Depois é que você vai para a farmacoterapia e depois para a cirurgia bariátrica. Então, quando você pula, algo não vai dar certo. Como você comentou, Aline, e você também, Kim, de que nós, de certa forma, ainda estamos começando. Né? Porque na área das ciências médicas, 5 anos, 10 anos, 15 anos, é muito pouco. E a verdade não é estática, ela está sempre mudando. Hoje sempre é isso, mudando. Amanhã é outra. Ela não está estática. E também tem uma coisa importante, quer dizer, toda doença crônica é muito difícil você tratá-la com monofarmacoterapia. É sempre pluri. Por exemplo, quando eu tenho um paciente portador de hipertensão, evidentemente eu tenho aí 3, 4 classes diferentes, né? Um chama BRA, BCC, beta-bloqueador. Eu utilizo juntos, em dose menor, menos efeitos adversos. Quando eu tenho um paciente portador de diabetes tipo 2, eu tenho... Hoje, para você ter uma ideia, tem mais de 50 agentes farmacológicos antidiabéticos. E aí, você usa chama gliptina, sulfonilureia, glifosina. E aí, o que acontece? Você junta e você reduz os efeitos adversos colaterais. Por que só monofarmacoterapia com relação à obesidade? Esse na minha visão, bem legal, bem interessante. É um erro crasso, é um erro conceitual. E eu acho que está faltando essa informação. Porque, lógico que os agonistas incretínicos é uma descoberta maravilhosa, talvez uma das maiores desse século, e está trazendo efeitos benéficos para todos, não é? Por quê? Porque se a obesidade gera mais de 50 comorbidades, se eu trato a obesidade, eu vou diminuir essas comorbidades. Mas isso per si não é ainda suficiente. Por quê? Nós temos que entender que eu tenho um paciente, por exemplo, que tem uma depressão, uma ansiedade, angústia, tristeza, melancolia, fome compulsiva, um transtorno de conduta alimentar. Mas eu só vou usar esse agente farmacológico e esse outro lado. Não é mesmo? Sim. Então, eu acho que nós estamos num momento que é de desinformação. Desinformação. Não é? Quando eu digo que
a versão do fato científico muitas vezes é mais forte que o fato científico. Com certeza. Esse é um problema. Eu tenho um outro ponto importante, queria saber a opinião do doutor. Nós temos no Brasil aproximadamente 700 mil médicos. E as universidades sendo construídas e teremos mais. Né? Estados Unidos acho que tem 1.600. Bom, muito bem. Qual é a condição, qual o mapa metabólico que nós temos dos profissionais da área da saúde para o entendimento da saúde nesse aspecto? Como é que nós estamos de qualidade dos profissionais em acolher entre a medicina mais humanitária e não tão numérica? Tempo para o doutor. Muito boa pergunta. Ninguém mandou você trazer ele aqui. Agora eu vou aproveitar ele. Não, eu falo, estou aqui querendo absorver todos os ensinamentos. Né? Nem Muito tanto, mestre. Não, o que eu vejo é que a obesidade hoje, de certa forma, ela não está sendo tratada como efetivamente uma doença crônica. Eu acho que existe um modismo, logicamente, como tudo é temporário, Sim. e por isso mesmo as pessoas acham que tratar um paciente impactado pela obesidade é uma coisa relativamente simples. Vamos dar um exemplo até simples. Mesmo antes das canetas emagrecedoras, os agonistas incretínicos, uma pessoa está tratando a obesidade, a vizinha viu que teve redução de peso. O que a vizinha faz? Oh, qual remédio você está tomando? Ah, eu estou tomando. Opa, dá para mim que eu vou tomar também. Aí, o paciente tem diabetes. A vizinha pergunta, você tem diabetes? Tem. Nossa, eu também tenho. Qual é o médico que você está tratando? Opa, mudou. Não é assim? É assim. Então, veja qual é a diferença. O obeso ainda, pela sociedade, não é efetivamente considerado uma pessoa que é portadora de uma doença crônica. Esse é um problema. Excelente. E com isso, a terapia, ela fica superficial. Agora, a minha pergunta é simples. Perdeu peso, e a manutenção desse peso perdido? E a massa magra? E as comorbidades? E, como você falou, os problemas cognitivos, comportamentais, emocionais, não é mesmo? E como que anda a mudança de estilo de vida? Então, eu acho que está tendo realmente uma banalização da terapia anti-obesidade e, infelizmente, por profissionais que também têm uma formação superficial. Porque pela internet, pelos Insta, né, etc., você atinge um público muitas vezes que, de certa forma, está precisando, logicamente, quem que não quer a pílula mágica? Quem que não quer a injeção mágica? Quem que não quer a dieta mágica, a atividade física mágica? Sem dúvida. Todo mundo quer, mas não existe. Não é mesmo? Com certeza. Por isso que vem uma pergunta que os pacientes fazem com muita frequência. A Aline sabe disso. Doutor, por quanto tempo eu vou tratar? A gente fala ad infinitum. Ele não entendeu ainda, né? Não. Você tem diabetes na família? Há quanto tempo ele está tratando? Muitos anos. Doutor. Você tem hipertensão na família? Tem. Quantos anos? Muito tempo. Obesidade é semelhante. Entendeu? O saquinho vai estar sempre ali, né? Essa é uma boa analogia. É boa analogia mesmo. Porque ele pode encher, né? Ali. Exatamente. Ele pode estar vazio, mas de repente, tem que cuidar o tempo todo. Então, veja a complexidade da doença. Porque se nós observarmos a complexidade dos fatores etiológicos que envolvem o sobrepeso e a obesidade, são muito e muito maiores do que, por exemplo, diabetes, do que hipertensão. Fatores etiológicos. Sim. São muitos. Por exemplo, tem pessoas que ganham peso pós parar de fumar. Tem pessoas que ganham peso pós cirurgia de amígdalas. Porque antes tinha um pouco de dificuldade. É verdade. Tem pessoas que ganham peso pós casamento, pós perda de ente querido. Tem pessoas que ganham peso
pós-gravidez, pós-inatividade física, pela mudança de ambiente do trabalho. Verdade. Ele trabalhava, entre aspas, como pedreiro e de repente foi ser padeiro. Não é? Então veja a complexidade. Não é tão simples. Mas se eu não faço uma anamnese adequada e eu não tenho diagnóstico, por exemplo, pessoas que fazem uso de corticoide terapia, vão ganhar peso, né? E tem muita dificuldade de perder. Mulheres que eventualmente fazem uso de anticoncepcional injetável, tem uma alta concentração de hormônio. Sim, sim. De uma vez só. De uma vez só. Com certeza vão ganhar peso. Então, nós temos antipsicóticos também hoje, quantos e quantos pacientes bipolares que precisam fazer uso desse medicamento, não é verdade? Então, eu estou comentando porque os fatores etiológicos que envolvem o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade são muito mais complexos, muito mais amplos do que a grande maioria de outras doenças. E, mesmo assim, a obesidade é banalizada. Eu queria te pedir Agora. um Uma espaço. parte. Sei que a casa é sua, mas Não, eu já me sinto você em é casa. dona, você é dona. Eu tenho uma dúvida que eu até queria tirar com o doutor Durval. Em relação a tudo isso que a gente vem conversando, né? Tem que tratar a questão, muitas vezes até a causa, a ansiedade, o que vai fazer você engordar mais, tudo isso que o senhor acabou de falar. Mas, por exemplo, usando os análogos de GLP-1, o que assim ajuda pelo menos a não ter a compulsão, você consegue controlar o alimento, você tem que escolher mais os alimentos que você vai conseguir comer, porque você não tem fome, né? Então você vai ali procurar os proteicos, né? Vai suplementar ali. Hoje a nutrologia, estão indicando esse combo todo? Não só, ou como que o senhor tem visto, assim, porque não é só a caneta, não é só a medicação para cuidar da mente. É a jornada dele toda, tudo, né? Tudo, tem que mudar tudo. Isso hoje, numa consulta, o médico consegue essa passar cartilha isso? É dada a ele? Né? Então, essa é a minha... Bom, primeiro é sempre bom esclarecer que médicos nutrólogos com registro no Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira... Eu já aprendi com o doutor. Tem cerca de 1850, tá? Para que fique claro. Com titulação, médicos nutrólogos. Porque muitos se intitulam e não são, né? É bom esclarecer isso. É bom até ver se tem um pelo linkzinho Conselho para Federal. perguntar, né? Sim, é só entrar no link lá do Conselho Federal de Medicina. Mas esse monitoramento é que é fundamental. E quantos estão fazendo esse monitoramento? Quanto por cento? No máximo, hoje, 20%. Nossa. Porque você conversa com a sua manicure, pedicure, esteticista, com a moça que você conhece ali, não sei aonde, essas pessoas estão fazendo uso. É verdade. E fazem uso sem prescrição médica e sem esse monitoramento que você está falando. Então, é a mesma coisa, eu novamente insisto. Você tem diabetes, eu vou lhe prescrever esse medicamento. Mas vamos fazer o monitoramento porque talvez você precise ter insulinoterapia. Ok. Não, se essa pessoa vai lá uma vez no consultório, não volta mais, com certeza o seu diabetes vai descompensar. E eventualmente até uma internação e acidose metabólica e cetoacidose, etc. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu bato nessa tecla novamente. Ainda o obeso não efetivamente está sendo considerado um doente, uma pessoa portador. E nem por ele mesmo. E o sucesso, a performance do tratamento dele está ali. Exato. Pelo menos 80%. Estou exagerando, né? 20% do médico, estou aqui brincando. Ele tem grande responsabilidade, isso que eu quero dizer. Exatamente. Agora, Doc, me fala uma coisa. Quantos anos de formado? Eu faz já 35, 36. Eu vou apertar, tá?
Vai estar lá. Me ajuda a pensar, já que a gente está falando dos profissionais e toda a conduta do profissional da área da saúde e tudo isso que a gente está vivendo e especificamente está falando da obesidade. Tem vários médicos que acabaram de se formar ou têm 5, 6 anos que estão assistindo o doutor. Se nós fizéssemos uma viagem agora, quando o senhor tinha 25 anos, o que o senhor diria no ouvido do Durval com 25 anos profissionalmente? É interessante, porque na área de endocrinologia, quando eu estava na endocrinologia, que eu também tenho título de especialista em endocrinologia, Sim. Eu observei exatamente isso. O obeso não era acolhido como deveria. O diabético sempre muito, né? Basicamente era mais diabetologia. Assim como crescimento, glândulas, hipotiroidismo, hiper, etc. Mas e o obeso? Discriminado, entre aspas. Sim. Né? Foi quando eu conheci a nutrologia. E por uma experiência simples. Em uma pensão, que eu, na hora do almoço, ao invés da residência, porque a comida não era lá muito boa, então nós íamos almoçar na pensão. E lá tinha duas moças que eram gordinhas e de repente elas voltaram, estavam magras. Eu conversei com elas, falei, mas o que aconteceu? Eu tomei esse medicamento. Eu falei, nossa, e teve esse resultado? Sim. Quem? Aqui, médica, nutróloga e tal. Eu falei, opa, me despertou. Exatamente isso. Foi aí que eu adentrei nesse mundo. Porque eu comecei a perceber que os obesos, pelo médico nutrólogo, naquela época, estavam sendo tratados de uma forma adequada, de uma forma Estavam sendo acolhida. Abraçados. Oi? Abraçados, acolhidos. Abraçados, né? acolhidos. Então, foi aí que eu me identifiquei. Porque é uma coisa eu sempre falo, inclusive para os nossos alunos, e, enfim, para você tratar pacientes impactados pela obesidade, você tem que gostar da obesidade, mas tem que gostar, em primeiro lugar, do paciente impactado pela obesidade. Você tem que gostar primeiro do doente bem lembrado. E depois da doença. Bem lembrado. E se assim for, você vai ter sucesso. Caso contrário, você pode ter um sucesso, mas ele é temporário e depois não tem mais, não é? Então eu acho que é esse lado humanístico que é fundamental, não só no obeso, lógico, mas estamos falando aqui das pessoas impactadas pela obesidade, do qual, se for contabilizar hoje, eu devo ter atendido mais de 54 mil pacientes, quer seja na clínica, quanto lá na Faculdade de Medicina. Então é um número grande. E eu sempre digo uma coisa interessante, viu, Queen e Aline. Talvez quem mais me ensinou a tratar a obesidade foram os pacientes impactados pela obesidade. Eu só quero dizer que foram 54 mil pessoas muito abraçadas pelo Dr. Durval ao longo desses anos. 54 mil obesos muito gente. Abraçados, com Dentro certeza. Bastante gente. Dentro desse contexto dos 54 mil, ótimo. Qual a característica do paciente do passado e de hoje? Qual o aspiracional desse paciente que o doutor está frente a frente e do passado? O que eu vejo no passado é uma coisa interessante, que eu não via os obesos com tantas comorbidades associadas. O obeso de ontem tinha menos lá, que comorbidades associadas. Puxa. Olha que interessante. Muito interessante. E hoje eu vejo-os com muito mais comorbidades. Essa é a minha pergunta. Qual é a... Exatamente. Até me fiz essa pergunta, essa reflexão. Mas eu acho que houve um crescimento muito maior num espaço de tempo muito mais curto de pessoas impactadas. Verdade. E é lógico que tem isso
a ver com as telas, com os celulares e com a vida eletrônica que todos nós E uma estamos tendo. alimentação também mais industrializada. Mais doutora, alguma coisa industrializadas, exatamente. Eu acho que o fator meio ambiente, ele efetivamente, dentro desse contexto, ele piorou. Então, é muito comum os pacientes sindrômicos metabólicos, que têm comorbidades, hipertensão, diabetes, dislipidemias. Coisa que não tinha tanto, entende? Então eu percebi Curioso. muito. Houve efetivamente essa... Por isso que o médico hoje, que trata pacientes impactados pela obesidade, se ele não souber tratar as comorbidades associadas, absolutamente ele não vai poder ter sucesso. É lógico, como eu falei, sucesso temporário. Né? Não é só peso. Não é só Né? peso. Não é muito mais. Ele Por falando isso assim, que a eu gente... escrevi este livro Livro Texto de Obesidade. para médicos, efetivamente, e outros profissionais Uma de visão saúde. clínica e abrangente da Abram. Deixa eu mostrar aqui, Doc, por gentileza. Andy, você pega aqui, por Então, favor. Tá. então eu estou falando por quê? Porque essa visão abrangente é fundamental, como nós estamos falando aqui, né? Que o tratamento, a gente diz que envolve MEV e MAO. MEV de mudança de estilo de vida. MAO, que é medicamento anti-obesidade. Não é mal de mal, é bom, né? É um mal que é bom, não é? Mas agora eu vou entrar em outra pasta. Maria emagreceu. De um jeito lá, mas ela perdeu peso. Agora ela está tomando anabolizante esteroide para ganhar massa muscular. E também os análises de LP1-GIP. O doutor observa um aumento de esteroides também junto com essa busca do corpo perfeito. Isso é uma novidade, especialmente na mulher nos últimos 10 anos? Com certeza, né? Aumentou de forma significativa, né? Hoje se fala de esteroides anabolizantes, de testosterona, como nós estamos conversando aqui. Vem no sucrilho. Exatamente. E esse é um problema, né? Porque às vezes também se confunde medicamento, né? Com, eventualmente, um suplemento. Porque o esteroide anabolizante, os androgênios, são medicamentos, têm que ser prescritos e baseado em exames bioquímicos, exames laboratoriais, não é mesmo? Mas também é outra coisa que se tornou uma rotina. E esses efeitos? Lógico que quando um ou outro, infelizmente, paciente, aí uma pessoa morre, né? Vítima, logicamente, de um excesso do uso desses androgênios, esteroides anabolizantes. Então tem aquela repercussão, Sim. mas depois abaixa outra vez. E aí a vida continua. Mas eu percebo claramente que falta informação, né? Eu acho E que sobra desinformação. Desinformação. Agora, se você tem um monitoramento médico, efetivamente você vai usar um medicamento prescrito, assistido, Claro. né, com monitoramento contínuo, avaliado, etc. E dentro daquele combo, né? Dentro daquele Porque combo. não é uma coisa só. Sim, claro. Por exemplo, todos nós sabemos que as doses suprafisiológicas da testosterona, depois de 4 a 6 meses, já o eixo ele é inibido. E, de repente, a pessoa realmente fica com infertilidade ou fica estéril. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, de certa forma, é igual às canetas emagrecedoras que vêm de outros lugares obscuros, elas fazem uso e com orientação também de pessoas que não capacitadas. Não são capacitadas, né? Esse é um alerta que a gente tem que fazer e eu sei que as pessoas quando usam se sentem melhores. Mas se tiver um monitoramento médico, não vai ter problema. O problema é quando fica fora desse nicho, desse monitoramento, dessa assistência, e aí vem os efeitos adversos. Sim.
Todos nós já falamos 1000 vezes, olha, lembre-se que o coração é um músculo, miocárdio. Se você aumenta esse músculo, hipertrofia, você vai ter arritmia cardíaca, você vai ter fibrilação, extrasístole, claro. insuficiência cardíaca e assim sucessivamente. Não é mesmo? Pois é. São coisas até básicas, né? Que cada um poderia entender isso, né? Então eu acho que nós estamos num processo de desinformação. É ótimo, ótimo, doutor, ter falado. Doutor, com a sua licença. Aline, a gente percebe que esse ano... O doutor sabe que a Aline trabalha demais, né? E não é pouco. Ela é... Sempre foi assim. Sempre, né? Sempre. Eu estava até preocupado, ainda bem que o senhor falou. E a Aline vem trabalhando fortemente na Brasnutri também, né? Uma das atividades dela. Inclusive as reuniões são feitas aqui, parte das reuniões, né? E, Aline, como é que está a Brasnutri? Desde o início eu vi que foi um ano assim, tem sido, né? Um ano super proveitoso, né? Profícuo aí, muita coisa boa está acontecendo. Eu vejo muitos associados, a gente fica contente com isso, né? A gente está no ramo tanto tempo. Como é que está a Brasnutri hoje? E o que você está assistindo para o próximo semestre aqui, para o final do ano? Me conta aí um pouco. Muito bom, obrigada, Kim, pela pergunta. A gente vem crescendo muito. Eu acho que a Brasnutri foi fundada em 2012, mas hoje, em 2026, é onde ela está num amadurecimento, numa união que, assim, sabe, que eu já sou desse mercado há muito tempo e é algo muito importante. A gente tem trazido cada vez mais novos associados, pessoas que todos os dias, muitos me mandam mensagem, querem conhecer o trabalho e de prontidão eu já marco uma reunião para apresentar e isso dentro da associação. Então, a gente está trazendo cada vez mais associados, sócios colaboradores, que são os fornecedores para ajudar a ter esse corpo. Para a Anvisa, a Brasnutri já é a voz desse setor, desse nosso mercado de wellness, de nutrição esportiva, né, desse grande volume aí de whey, creatina, barra de juntos proteína. com a Anvisa e a Aline no palco, foi bem legal. Então, trouxemos, né, esse ano a Anvisa para Naturaltech e também para o Arnold. Então, assim, 2 feiras importantes para a Anvisa ter essa visão desse mercado, desse volume e da profissionalização das empresas, né? O quanto empresas estão também querendo a régua alta, assim como a própria Anvisa, né? Então, a gente trabalhou, né, nesses 2 fóruns falando de inovação e segurança. Então, isso já é um grande avanço. A Anvisa hoje ela tem uma visão diferente do mercado, dos fabricantes de suplementos alimentares. Estamos trabalhando também fortemente com a imprensa. Então, hoje, os jornalistas também sabem do trabalho forte que a gente vem fazendo, da informação científica, da informação correta do mercado, onde vende, o tamanho desse mercado, a informação sobre o whey, enfim. Então, a gente tem um trabalho feito com os jornalistas de buscarem a informação com a Brasnutri, né, com a voz desse setor, mas também de desenvolver vários artigos, dando a informação para o jornalista para que ele fale também de uma forma bastante positiva desse mercado, da forma como ele é. Sempre alicerçado com a ciência, porque é isso que eu vejo sempre na Brasnutri, sempre de mãos dadas com a ciência, não tem achismo, não tem nada, é o que a ciência dita. Exatamente. E hoje a gente vem fazendo um trabalho de apresentar também, né, avisar os nutricionistas, os médicos, nutrólogos, que existe uma associação que fala desse mercado com propriedade, né? Estamos aí são mais de 70 marcas Sim. de associados, são as principais empresas desse mercado. Então, a ideia aqui é unir forças mesmo, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar os médicos, ajudar os nutricionistas com uma ferramenta que é o suplemento alimentar, junto de todo esse, né, dessa área da obesidade e de todas as outras que o suplemento suplementa, né, que ele complementa a alimentação. Então, é um aporte, uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho do médico, do nutricionista, então ele tem que ser usado, mas com toda a ciência por trás. Claro.
Caminhando para o final, para não abusar, apesar que hoje que dia que é? Sexta? Sexta-feira. Então o Doc vem toda sexta, tá? Só para a gente não... Acho que podia falar isso, né, doutor? Lá de Catanduva. Em nome de Jesus. Olha, Doc, caminhando para o final, eu não posso deixar o doutor ir embora sem falar um pouco da microbiota. Eixo intestino, cérebro e tudo isso. Eu imagino que tem uma grande participação em tudo isso que a gente falou até agora, né? Imagino que sim. Não, foi fantástico você ter linkado isso com a obesidade, né? Quer dizer, existe a eubiose e a disbiose. Sim, sim. E, logicamente, o obeso, as pessoas impactadas pela obesidade, efetivamente têm disbiose. E essa disbiose, ela tem que ser tratada concomitante. É por isso que nós estamos aqui discutindo. Bom, é monofarmacoterapia ou é plurifarmacoterapia? Não é? Ora, só aí já é possível. Quer dizer, quando o Hipócrates falou que as doenças começam no intestino, se a gente for observar, o trabalho de 2015, publicado na Nature, 2015, é que pela primeira vez fez essa associação do eixo intestino, microbiota e cérebro. 2015. Isso em ciência é curtíssimo, não é? Então, e qual é a importância disso tudo? Bom, se num processo de disbiose, ou seja, se existe uma predominância das bactérias patogênicas e não das comensais, eu tenho que reequilibrar. E esse reequilíbrio, ele parte por prescrição de probióticos, prebióticos, simbióticos, pós-bióticos. Portanto, você tem que ter conhecimento efetivamente na área. Porque quando existe uma redução também de peso, de peso corporal com pós-cirurgia bariátrica, nossa... Mudou tudo. Muda. O ambiente, o solo mudou. Precisa tratar esse solo. E aí, você tem que ter conhecimento. Sim, Por claro. isso que eu repito e insisto, tratar o obeso, tratar a pessoa impactada pela obesidade, nós temos que entender que requer um conhecimento amplo das comorbidades. E uma delas, efetivamente, é regularizar essa tal da microbiota intestinal, já que todos nós sabemos que predomina a tal das firmicutes e não das bacteroidetes. Mas atualmente, através do sequenciamento do DNA, nós estamos conseguindo fazer um diagnóstico individualizado daquela microbiota intestinal. E eu vou... Ela é minha, né? Eu não posso sair, pessoal. Aí você viaja, né? Que nem... essa aqui tem 12 bilhões de... Vou comprar essa aqui. Não é isso. Não. E é a minha. Quanto mais melhor, né? Não é o quantitativo, sim o qualitativo. Não sei nem se qualitativo, mas é a minha, não é o que eu preciso, né? É individualizado. É individualizado. Né? Então você bateu aí numa tecla realmente que... Olha lá, pronto, o doutor já pegou aqui a... E o doutor também falava da personalização, então agora também... Porque a gente não tinha falado disso é verdade, ainda, não é tudo para todo mundo. Não. Cada obeso é um obeso. Não é cada pessoa impactada pela obesidade, é uma pessoa impactada pela obesidade. E por isso que ele tem que ser, voltamos a dizer novamente, acolhidos, não é? Então a microbiota intestinal hoje é um fator básico para que efetivamente você possa inclusive fazer com que esse paciente consiga ter um processo de manutenção do peso perdido de forma muito mais adequada, muito mais harmonizada, muito mais em equilíbrio e com mais facilitação para essa manutenção. Eu tenho a última pergunta para o doutor e você pense no fechamento que você vai fazer o fechamento. Doc, eu quero um recado para as indústrias. Depois eu quero um outro recado para os profissionais da área da saúde. E por fim, eu quero um recado para quem assistiu essa entrevista, sofre de sobrepeso ou obesidade. Vá. Primeiro, para a indústria geral, alimentícia ou farmacêutica. Exato. Isso. Eu acho o recado dentro do possível, faça de tudo para ter conexão com as entidades médicas, com as entidades da área de saúde, para que os seus produtos, quer seja na área da alimentação, da nutrição, dos suplementos e, evidentemente, dos agentes farmacológicos, exista ciência por trás disso, não é? Quer dizer,
não são factoides. Nós temos, a medicina é baseada nas ciências. Que entregue. Exato. É a base da medicina. A partir do momento que o trabalho científico não deixa de ter o reconhecimento, a medicina cai, vai para o abismo. Ou as ciências médicas, as ciências da saúde, efetivamente não vão sobreviver. Claro. Não é verdade? Claro. Então, acho que esse é um recado, né? O recado para as indústrias de uma maneira geral. Mandou bem. O outro recado que é Para os profissionais da área da saúde. Eu acho que eles têm que efetivamente adentrar no mundo da obesidade, mas entendendo a obesidade como uma doença de alta complexidade, não só no seu diagnóstico pela anamnese, seus exames laboratoriais, mas a sua terapia baseada na pirâmide das doenças, dos tratamentos, das doenças crônicas. E eu acho que isso é fundamental. Não essa eventual superficialidade que muitas não vezes... Não esse verniz, né? Com mais profundidade. Exatamente. Tá. Né? E por fim, para os pacientes. Eu acho que os pacientes, mais do que nunca, eles têm que entender. Primeiro, não se sentir culpado. Quer dizer, nem todo obeso come muito, nem todo magro come pouco. Nem todo obeso não tem atividade física e nem todo magro tem muita atividade física. É um erro conceitual. E é justamente esse erro conceitual que fez com que houvesse, ao longo de toda a história dos pacientes impactados pela obesidade, que eles fossem discriminados, estigmatizados. Então, é essa a mensagem. Não se sinta culpado. Muito pelo contrário. Tá certo? E... tem mais alguma coisa? Não, eu tô... Agora, por fim, a nossa organela da mitocôndria, a Aline fará a última questão. Eu acho que você lê minha mente. Ah, é? Você ia falar da mitocôndria? Não, na verdade, eu estava esperando que você fizesse a pergunta do que a Aline de hoje falaria para aquela nutricionista que se formou em 98. Lindo essa. E acho que o que você diria para ela, hein? É isso que eu quero fechar, porque eu diria para ela, para que ela falasse para outras pessoas e para outros profissionais, que abraçassem, que acolhessem mais os obesos. E é que isso tudo que a gente falou hoje, que muitas das coisas eu também me deu esse clique, eu falei, poxa vida, é verdade. Então, assim, que eu pudesse naquela época já saber disso, e já ter feito uma onda de outras pessoas sabendo disso. Daqui para frente, eu vou acolher mais e falar com que as pessoas também tenham esse cuidado. Então, eu acredito que é isso. Por mais que a gente não se dá conta que é uma doença, a gente acha que muitas vezes não faz o que tem que ser feito. E eu atendi muito pouco. Né, só lá no início eu atendia, eu até ficava muito feliz com os pacientes obesos que eu tinha de um médico cardiologista, que mesmo na época de Natal e Ano Novo, eles não ganhavam peso. Alguns não emagreceram, mas também não ganhavam peso. O que eu falava para eles naquela época era, não se preocupe tanto com o alimento. Né? Não, vai numa festa, e agora era uma época de muitas comilanças e tal. Não se preocupa com as pessoas, vai lá abraçar as pessoas, vai conversar. A comida está ali, não é o mais importante, mas é muito mais importante do que isso. O buraco é mais embaixo, né? Sim. É muito mais complexo do que isso. Então, eu diria para essa Aline lá de trás que ela soubesse isso. Eu acho que teria mudado, eu poderia ter abraçado muito mais obesos, mas, né? Sim. 54 mil não, mas com certeza um número bom. Eu acho, primeiro, muito obrigado, Aline, por trazer o doutor aqui. Bom, vocês viram aqui, claro que o doutor é extremamente cerebral, não precisa ir a Coimbra para saber, é o jeitão dele aqui, mas o que eu achei dele, faz conta que ele foi tomar um café, eu acho o seguinte, isso que ele fala do acolhimento, que a Aline fechou, eu acho que eu chamaria isso de expansão. Ele é expandido,
né, da consciência, etc e tal. Por isso que ele colapsa. Isso, ele é diferente. Esse cara é diferente. Então, eu acho que... Eu te disse. Não, eu sabia já da fama dele, mas assim, conversando com ele tem a consciência bem expandida e claro que é um excelente profissional da área da saúde, mas assim, do jeito que ele fala, o compromisso dele, ele pula tudo isso, ele vai com um propósito diferente, né? Ele é realmente diferente. Humano também, principalmente. E eu tô aqui no processo de história para entender tudo que ele falou, vai demorar aí umas 12 horas, né? Mas muito obrigado, doutor, muito obrigado, é fantástico, a casa é sua, quando quiser, volte, para que a gente possa... Eu que agradeço. Conversar. Muito obrigado. Agradeço muito a você, a Quality Nutrition, e você efetivamente foi o melhor nexialista que eu já vi até hoje na minha vida e que merece... Vou fazer também. E a Aline, que está no meu coração de longa data, você sabe disso, profissional maravilhosa. E eu quero dizer assim, que eu me senti aqui muito à vontade, senti em casa, e acho que se a gente conseguiu transmitir, né, para as pessoas que estão lá nos assistindo, esses conceitos básicos, essa compreensão do lado humanístico que envolve as pessoas impactadas pela obesidade, só isso eu acho que nós já atingimos esse podcast que eu achei sensacional. E muitíssimo obrigado. Obrigado, Doc. Em nome da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, em nome dos médicos, nutrólogos e nutrólogas do Brasil. Estaremos lá, né, Aline? No evento? Com certeza. Né? Eu não perco nenhum ano. Prestigiando. Obrigado, então. Maravilha. Obrigado vocês. Pessoal, não deixe aqui então de curtir o canal, compartilhe, dê um like. Muito importante que vocês se inscrevam no canal, compartilhe, porque somente assim o YouTube entende. Aquela câmera do meio lá, pessoal, vamos dar um tchau, ó. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Quality Cast by Marcelo Kim.